Como saber se o Jesus que eu acredito e que eu sigo é o mesmo Jesus da Bíblia? Olha que louco. Você pode falar que acredita em Jesus, você pode estar na igreja e ainda assim seguir um Jesus que não existe, ou seja, seguir um Jesus falso. Fica até o final do vídeo que você vai entender isso e até o final do vídeo eu vou te falar como que você pode evitar isso, tá bom? Vamos lá. Todo mundo busca uma direção. Eu, você, qualquer pessoa. A gente está sempre buscando o nosso caminho, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que evitar, para onde a gente tem que ir. Isso é natural do ser humano, tá? Mas a própria Bíblia, Jesus, já fala pra gente o que a gente tem que fazer, qual que é o nosso caminho. Se você for lá em João 14,6, fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, certo? Mas qual que é o grande problema aqui? As pessoas buscam Jesus no lugar errado. Então ele está falando, eu sou o caminho, ok. Só que as pessoas buscam no lugar errado. E se você busca no lugar errado, automaticamente você vai ter uma resposta errada e um caminho errado também. Guarda essa frase aqui, ó. Tão perigoso quanto rejeitar Jesus é seguir um Jesus falso. É forte, né? Tão perigoso quanto rejeitar Jesus é seguir um Jesus falso. Olha só o que fala, de onde eu tirei isso, né? Olha só o que fala em 2 Coríntios 11, do 3 ao 4. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferente daquelas em que vocês creram. Tá, Rodrigo, você leu esse versículo, mas como eu vou saber se o Jesus que eu estou seguindo ou não é um Jesus verdadeiro ou um Jesus falso? Simples. Um Jesus que não confronta o seu pecado não é o mesmo Jesus da Bíblia. Ponto. A gente poderia parar o vídeo aqui, mas vamos avançar um pouquinho mais. Mas poderia parar aqui já. Se Jesus não está confrontando o seu pecado, não é o Jesus que você está seguindo, não é o Jesus correto. E de onde eu tirei isso, né? Vamos lá, ó. Se você pegar Lucas 13, então, são dois versículos. Lucas 13, 3 e Marcos 1,15. Vamos começar por Lucas aqui, ó. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E em Marcos 1,15 fala o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, se você está seguindo um Jesus que desde quando você começou a seguir ele, você continua com os mesmos pecados, com as mesmas manias ruins, tem manias boas, né? Você não mudou, você não transformou, desculpa dizer, você não está seguindo o Jesus correto. Mas olha só, a culpa não é sua, tá? Porque pensa que você não conhecia Jesus. Independente se você está seguindo 1 ano, 2 anos, 1 mês. Pensa o seguinte, você não seguia Jesus, você não conhecia Jesus. E tudo isso é muito novo para você. Você vai confiar na primeira informação que você recebeu. Você está querendo fazer aquilo acontecer. Então te passaram uma informação, consome esses conteúdos, siga isso daqui, faça aquilo, e você está seguindo, arrisca tudo certinho. Então algumas coisas não são culpa sua. Agora, a partir do momento que você está vendo esse vídeo aqui e está continuando igual, aí sim a culpa é sua. Mas eu estou te mostrando que o Jesus que não confronta o seu pecado não é o Jesus correto. Porque é o seguinte, em algumas culturas, a lei é o caminho. Em outras, a filosofia. Em outras, aliás, na nossa, que é o cristão protestante, né? Jesus é o caminho, certo? Tem algumas outras, né? Que não é Jesus, né? Pode ser um santo, uma imagem, etc, né? Outro assunto. Mas para o cristão protestante, Jesus é o caminho. Mas o que acontece? Tem os cristãos, os que se dizem cristãos, e de boa vontade, não é de maldade, de boa vontade. O guru dele de internet é o caminho. O podcast é o caminho. Então ele até segue Jesus, ele está na boa intenção de querer seguir Jesus. Só que ele dá muito mais atenção para um vídeo,
dá muito mais atenção, e não que vídeo seja ruim, você está assistindo um vídeo aqui agora, eu assisto vídeo, eu consumo podcast, seja de empreendedorismo, um podcast cristão, é importante, a gente não tem que ficar alienado também aqui e não consumir coisas, mas a base é isso daqui, ó. A base tem que ser Jesus. O restante é complemento, tem que ter. Mas a base, o norte, é isso daqui, certo? Então qual que é o grande problema? Essas pessoas estão colocando que se diz seguir Jesus e de bom coração, de boa intenção, mas dá muito mais atenção para outros caminhos. Aliás, ela torna as informações que ela está consumindo em outros lugares como o caminho. Mas como a gente viu aqui, Jesus é o caminho. Então, sem querer, ela está ouvindo demais um podcast, ouvindo demais uma informação de um outro lugar, menos da palavra. E aí aquelas coisas se tornam um caminho para ela. E qual que é o grande problema? Que aí você começa a acreditar que é um Jesus coach motivacional, um Jesus político, um Jesus permissivo, um Jesus good vibe. E Jesus, ele não é isso. Jesus não é isso. Jesus é o caminho, mas é um caminho que te confronta. Porque, olha só, Jesus, ele jamais... Por isso que é importante você ler a palavra, né? No vídeo anterior, a gente falou sobre a importância de ler a palavra. Quando você lê a palavra, você vai entender como que Jesus fala, como que ele pensa, certo? Jesus jamais vai falar, larga a tua mulher, larga o teu marido, larga esse projeto pela metade, de qualquer forma, faça de qualquer jeito, devolva na mesma moeda. Jesus não vai falar isso. Ele não vai falar isso. Só que você acredita que ele vai, por quê? Porque para você está seguindo um outro caminho, você está seguindo um outro Jesus. E de forma pura é isso que você está fazendo. Você não está na maldade, só que você não percebeu que não é o Jesus da Bíblia que você está seguindo, tá? Então, para a gente finalizar aqui, quero deixar 2 perguntas para você, tá? Você conhece um Jesus por ouvir falar ou pela palavra? Se você é por ouvir falar, pode ser que você não esteja seguindo o Jesus correto. Se é pela palavra, é o Jesus correto. E uma outra pergunta, você segue o Jesus verdadeiro ou uma versão confortável? Jesus, ele não é confortável, porque a palavra diz que somos todos pecadores e ele veio para limpar o mundo do pecado. Então, se somos todos pecadores e ele veio para limpar o mundo do pecado, não vai ser confortável o que ele vai falar para a gente. Não faz sentido? É matemática, 1 mais 1. Se somos todos pecadores e ele veio para confrontar e para limpar o mundo do pecado, vai dar conflito na nossa mente, vai dar conflito no nosso coração. Enquanto você estiver vendo esse vídeo aqui, se esse vídeo não está mexendo com você, pode ser que você está seguindo um outro Jesus. Você estava assim, isso aí que o Rodrigo está falando não tem nada a ver. Se você está falando isso, talvez você está seguindo um outro Jesus. Agora, se você lê a palavra, assiste esse vídeo e você é confrontado, você está seguindo o Jesus correto. Porque esse Jesus vai te confrontar, e não numa forma negativa, de querer embate. Não, é de confronto, de confronto. Em tudo aquilo que a gente for crescer, que a gente precisa crescer, a gente vai ser confrontado. Porque você não sabe e você vai saber. Você não faz, você vai fazer. Você precisa mudar, você tem que mudar e não muda. Há um confronto, certo? Então, siga o Jesus correto, e se esse vídeo fez sentido para você, como sempre, deixa um like aí, se inscreve no canal, também nunca peço isso, né? Se inscreve no canal, deixa um comentário para eu saber se fez sentido, seja um comentário concordando ou não, certo? Eu quero o seu comentário aqui embaixo, quero trocar uma ideia contigo, tá bom? E encaminha para alguém também que você acredita que vai gostar de ver esse vídeo, tá bom? Até mais, fica com Deus, até o próximo vídeo. Falou!